Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 26 de novembro, dia em que o Ibov apresenta aí uma queda acentuada, superior a 1%, 1,22% nesse momento, está próximo de entrar no leilão de fechamento, gerando um topo descendente. Por enquanto, o pior é que está voltando para baixo da média, está voltando para baixo de uma região ali que era um antigo suporte, ou seja, que pode voltar de novo a funcionar como resistência, e está abrindo um movimento de baixa de maneira forte. Então temos aqui basicamente um topo abaixo do, se a gente falar de topos principais, né, nós temos aqui um topo abaixo do topo mais alto do topo histórico. Então uma sinalização mais negativa e vai mantendo aqui pelo gráfico semanal o Ibovespa dentro de um processo de lateralização de correção. Se ficar mais tempo aqui no gráfico semanal, ótimo, porque aumenta a probabilidade de continuar subindo. Ou seja, enquanto se mantiver acima dessa região aqui, ó, região esta principalmente aqui na casa dos 106 mil pontos até os 105 mil pontos, mantendo-se acima desse nível, ainda aspecto positivo. Se fechar uma semana para baixo desse patamar e gerar nova mínima, aí seria um aspecto mais negativo em termos de curto prazo. Então, nesse momento, Ibov de maneira geral, com um cenário um pouco mais indefinido no curto prazo, com essa sinalização um pouco mais negativa no pregão de hoje, esse topo um pouco mais forte do gráfico diário. Indo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha, eu agradeço de imediato. E para que você siga aí antenado aqui no canal, você pode aqui se inscrever gratuitamente no canal da AutoVN Invest no YouTube. É só passar o cursor do seu mouse em cima aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem, inscreva-se, para aparecer a opção para você clicar em se inscrever no canal. Se não tiver essa imagem, abaixo aí do vídeo também tem a opção de se inscrever gratuitamente aqui no canal no YouTube. Para receber as recomendações de compra e venda no seu celular, no seu desktop, basta clicar aqui no card que está aparecendo para você, seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Então, indo agora para os futuros, lembrando, nessa análise eu vou falar sobre não só mini índice, mini dólar, mas também eu vou comentar sobre PTR4, Vale 3, BRAP 4, IP 3, Light 3, RAPT 4, VVAR 3, GNDI 3, SLCE 3 e ENBR 3. Então, primeiramente falamos aqui do Ibovespa. Para o Ibovespa reverter esse sinal mais negativo, anular essa formação de topo seria o rompimento dessa máxima aqui, que é de 108.914 pontos. No mini índice, gráfico de 60 minutos, nós tínhamos aqui uma tendência ali de alta que ficou indefinida com o fechamento do pregão passado. Aí abre aqui que se tivesse a abertura para baixo, focaria mais em venda, em trabalhar na ponta vendedora. Então o mini índice foi forte para baixo, gera de novo movimento para cima, nova formação de topo descendente no G60 a partir do próximo pregão no G30, fica mais para se trabalhar na ponta vendedora, né? Olhando até para o gráfico aqui de 30 minutos, ou seja, gerou um sinal aqui um pouco mais elevante para baixo, abriu caindo, veio aqui gerando um sinal de topo, perdendo a última mínima ascendente, e passando a gerar topo descendente no gráfico de 5 minutos ou mesmo no gráfico de 10 minutos, ou seja, vem para baixo dessa região aqui e passa a gerar topo descendente abaixo desse patamar, pelo menos aqui de 107.285, fica mais para se trabalhar na ponta vendedora. Caso o mercado abra subindo, siga aqui o seu movimento de subida, daria para avaliar sim a operação de compra de fundo ascendente preferencialmente. Por que preferencialmente? Porque no gráfico de 60 minutos do mini índice a gente está dentro de uma tendência de baixa. Teve um movimento aqui muito forte para baixo. E isso aumenta a probabilidade da gente ter outro movimento aqui para baixo a favor desse movimento de expansão. Então teria que ter algo mais relevante para cima para se buscar a entrada de compra de fundo ascendente acima desse patamar aqui, ó. Ideal, ou seja, se houver um recuo depois que subia e houver um recuo gerando fundo ascendente acima de 107.530, aí ficaria um pouco mais interessado em abrir a operação de compra de fundo ascendente no mini índice G10 ou G5. Quando eu falo G10 é gráfico de 10 minutos, G5 gráfico de 5 minutos. No dólar, dia de hoje, apresentando aqui ainda uma alta de 0,33%, quando fala ainda é porque abriu aqui, foi lá em cima, teve uma alta forte, chegou a estar batendo em 4,278, ou seja, uma alta realmente expressiva. Indo aqui para o cenário como um todo, movimento para cima, correção fraca, batendo nos topos anteriores, sinalização de fundo, na realidade de pivô de alta no pregão de ontem e novamente seguindo para cima. Indo para o cenário gráfico no G60, nós temos dólar basicamente aqui dentro
resumidamente dentro de uma tendência de alta ainda, mas teve um movimento forte para baixo agora nessas duas. Aqui está na terceira hora de pregão já dessa queda. Abriu aqui caindo, seguiu dentro de máximas descendentes para baixo da média, fica ainda mais para se trabalhar na ponta vendedora através de topo descendente no gráfico de 10 minutos, algo parecido com isso aqui, gerando topo descendente, foco maior em operação de venda, com stop acima da máxima do topo descendente que foi gerado. Abriu subindo, veio para cima desse nível aqui, ó, que está justamente funcionando agora o que era suporte, funcionou aqui como suporte, e agora está funcionando como resistência, que foi o ponto onde gerou a possibilidade de uma venda aqui no dólar. Abriu para cima desse patamar, passou a gerar fundo ascendente ou pivô de alta, aí foca um pouco maior, foca mais um pouco na operação na ponta compradora, ou seja, acima dos 4.244,50, pelo menos acima dos 4.244,50, 4.246,50. Usou essa faixa de preço como patamar de suporte para gerar fundo no G10 ou no G5, foco maior em operação na ponta compradora. Abriu caindo, topo descendente, mantendo essa questão de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, o foco seria maior em trabalhar na ponta vendedora. Indo aqui para as ações, a PTR4 no pregão de hoje, queda de 1,31%. Lembrando, nós temos uma compra em aberto no papel, que eu optei por aguardar o pregão de hoje, na opção de, se fechar abaixo da média móvel de 13 períodos, eu coloco o stop agora abaixo da mínima do pregão de hoje. Então o stop pode subir agora, em vez de ir lá em 28,72, o stop subir para R$ 29,09. Então seria um stop parcial se ela perder a mínima de hoje. Ponto negativo do dia de hoje, topo descendente, mantendo seus topos descendentes. Segundo ponto, voltou a fechar abaixo desse patamar aqui, que era um patamar que ela voltou para cima, inclusive com a média, volta a fechar abaixo da média, enfim, uma sequência de perda de força, sinalização de perda de força por parte dos compradores, depois desse movimento aqui, dessa recuperação do papel, voltando para cima da média. Então, ativo voltando para baixo dos 29,48 é o aspecto mais negativo. O que seria bom para a nossa posição? Primeiramente, não perder a mínima do pregão de hoje. Segundo ponto, voltar a trabalhar para cima da média, voltar a fechar acima dos 29,48, enfim, 29,60 aqui seria algo um pouco mais favorável para a nossa posição. Para quê? Para gerar um sinal de fundo ascendente. E aí a tendência é ficar basicamente bem indefinida aqui no curto prazo. Vale 3, dia de hoje, alta de 0,98%. Então o ativo segue dentro do movimento de subida, não chegou nem a perder a mínima do pregão anterior, segue na sua tendência de alta de curto prazo. Movimentações que venham a trazer o papel aqui para a região de suporte, pode trazer oportunidade de compra nos próximos pregões. Até pelo G60 teve alternativa de compra no pregão de hoje, só que eu optei pela BRAP4. Olhando aqui para o G60, teve possibilidade de se buscar compra de rompimento, com stop abaixo da mínima do candle que gerasse esse rompimento. Então essa seria uma das possibilidades que foi comentada inclusive no radar do mercado pela manhã, que ocorre todo dia às 10h45. Então, no caso na Vale 3, para quem está comprado, dá para trabalhar, quem está comprado no curto prazo, dá para trabalhar com stop ali na faixa dos R$ 50,45, já seria um stop de proteção. Falando na BRAP4, que foi uma recomendação de compra, gráfico de 60 minutos, qual foi a entrada na BRAP4? De fundo ascendente, ou seja, a primeira hora de pregão ela foi lá, oscilou aqui acima, só que foi aqui embaixo. E se voltasse para cima de novo desse patamar aqui dos 34,16, entraria na ponta compradora. Aí ela foi lá, oscilou acima, ficou patinando e ganhou força mais no período da tarde. Então o papel fechou o pregão bem, está vindo para fechar o pregão bem, está agora dentro do leilão de fechamento, está com alta de 2,33%, nosso objetivo está um pouquinho mais acima e já daria para trabalhar com stop de proteção nesse ativo, não mais sair perdendo, ou seja, depois de ter fechado acima, não seria mais tão interessante voltar para baixo da mínima dessa última hora de pregão na BRAP4. Então, algo que eu vou acompanhar a abertura do próximo pregão em relação à condução desse stop para não sair mais perdendo dessa operação, passando os dados dessa entrada, então, da BRAP4, aqui em R$ 34,16 a entrada, por volta dos R$ 34,16, stop da operação R$ 33,75, que já foi reposicionado para R$ 34,01, com a evolução do preço, e amanhã tende a ser reposicionado no patamar para não mais sair perdendo. Objetivo em 34,98, ela está aqui em 34,75 nesse momento. Risco de 1,2%, alocando 20% do capital total.
Depois aqui da BRAP 4, tivemos também outra recomendação no pregão de hoje, que foi uma recomendação de venda em IP3, pelo gráfico de 60 minutos, ambas pelo gráfico de 60 minutos. Ou seja, o ativo vinha numa tendência de alta aqui arrastada, fraca, gera uma sinalização aqui de baixo, um fechamento aqui para baixo, é como se a gente tivesse saído algo assim, ó. Tivesse fechado esse candle forte para baixo, aumentando a probabilidade de queda. Então, venda executada na perda basicamente dessa mínima aqui, por volta dos R$ 34,21. Ativo chegou a dar uma, vamos dizer assim, uma primeira andada forte na hora de pregão da venda, mas depois não evoluiu e voltou a fechar acima da média móvel de 13 períodos nesse candle. Na hora que fechou acima, fez nova máxima, operação encerrada em cima da Hypera. Essa operação proporcionou aqui uma perda de 0,73% e isso representou uma redução de 0,15%. Então, só para ter uma ideia em relação à relação risco-ganho de uma operação pelo gráfico 60 minutos. Então, essa aqui gerou uma perda de 0,15%. Caso, por exemplo, o BRAP4 chegue a bater no objetivo, ela vai gerar algo próximo do 0,5% para o capital total. Ou seja, o que daria uma relação risco-ganho basicamente 3 vezes maior do que foi outra operação de perda no gráfico 60 minutos. E sempre só para destacar, falar sobre essa questão da relação risco-ganho, como ela é importante no mercado de renda variável. Light 3, dia de hoje, acionou a nossa saída. O stop de proteção foi reposicionado para baixo da mínima do pregão anterior, gerou o sinal ali de topo, está vindo aqui para... Vamos ver se vai sair do leilão de fechamento fechando abaixo da média ou acima da média, mas o fato é que perdeu a mínima do pregão anterior 19,52, acionou a nossa saída por volta de 19,51, isso proporcionou uma perda de 0,76%, parece basicamente igual da IP3, né? 0,76% de perda e isso representou 0,15% de redução do capital total. O stop maior foi por conta da Rapid 4, que foi um stop cheio no pregão de hoje. Então, passando aqui para falar sobre o stop cheio da Rapid 4, entramos comprando aqui essa sinalização positiva no gráfico diário. Esse rompimento aqui desse candle, fechamento para cima ali da média, enfim. E aí o papel foi lá, respeitou essa zona de resistência, gerou um sinal de reversão, mas como estava no segundo pregão da minha entrada, eu opto por não fazer a saída logo na sequência, ou seja, de perder essa mínima. Dalton, poderia ter feito isso. A gente costuma pegar uma operação e às vezes para guiar nossas estratégias, em vez de olhar um número maior de registros para se ter o que acontece em média. Então, para mim, por mais que essa aqui tenha vindo aqui embaixo ter gerado stop cheio, para mim tem outros motivos que eu poderia ficar um pouquinho mais atento em alguns detalhes para não fazer a entrada do que simplesmente essa questão da condução em dois candles. Tá? Então, essa operação da Rapid 4 proporcionou uma perda de 2,98% e isso representou uma redução de 0,5% do capital total. Então, hoje tivemos acionamento de 3 stops que representaram ali uma redução de 0,81% do capital total e deixando aqui no mês o resultado positivo ainda de 1,1% no mês de novembro. Seguindo, vamos falar aqui agora de VVAR3, que a gente segue comprado no ativo. Também esse aqui eu optei por, da mesma forma que eu conduzi a operação da Rapid 4, estou conduzindo a operação da VVAR3. Eu optei por não fazer a saída já no segundo candle, esse aqui foi o candle da entrada, e eu não saí já no segundo candle, apesar de ser também um candle de reversão em cima de uma zona de resistência. Poderia ter saído na perda dessa mínima aqui com ganho da operação, assim como a da Rapid 4 poderia ter saído com um leve ganho na operação. Então, por que eu não saí? Porque eu estou tentando uma melhor relação risco-ganho. Se der certo, no caso da Rapid 4, se der certo, eu buscaria 1% para o capital total ou mais do que 1%. Deu errado, 0,5%. Essa aqui, se der errado, se não tiver logicamente gap de baixa, já sai basicamente no 0 a 0, porque agora o stop vai ficar aqui abaixo dos R$ 7,73 no valor que foi a entrada em 7,72. Então já seria um stop basicamente de proteção no mesmo nível do preço de compra em cima de via varejo. Então ela terminou até o pregão bem, na realidade ainda está dentro do leilão de fechamento, mas está vindo houve uma boa recuperação no ativo, olhando para o gráfico 60 minutos, uma boa recuperação. Se voltar aqui para baixo esse patamar, até pelo gráfico 60 minutos, se voltar aqui para baixo, já é uma sinalização mais negativa que pode gerar a saída antecipada desse ativo. Depois de VVAR3, nós temos GNDI3, que está aqui brigando para ver se sustenta acima da média. E a saída desse papel tende a acontecer ao perder a mínima do pregão
de hoje, a partir do próximo pregão. Ou seja, o stop pode ficar aqui agora em R$ 58,52, isto é, se o fechamento do pregão não alterar essa mínima, né? Vamos dar uma olhada aqui no leilão de fechamento. O leilão de fechamento está puxando um pouco para cima aqui o fechamento para R$ 59,00. Vamos ver se ela, além de puxar para cima aqui, se ela abre o próximo pregão já subindo, que eu até mencionei na live de hoje, no radar do mercado de hoje, que ela poderia fazer justamente isso aqui, por isso que eu não alterei o stop para cá, e depois gerar um movimento para cima. Então, o que seria importante para a nossa operação no próximo pregão? Ela já abrir aqui gerando uma boa hora de pregão inicial e superar a máxima dessa hora de pregão para aumentar a probabilidade de subida do preço de GNDI3. SL, por falar em subida do preço, SLCE3, alta de 7,65%, comentado inclusive no radar do mercado, na primeira hora de pregão. A pena que eu deixei aqui o ajuste, sem o ajuste, né? E quando boto o ajuste aqui no Profit, aí fica distorcido aqui o gráfico semanal. Mas o fato é um ativo que tinha uma longa zona de resistência pela frente. E não só por topos anteriores, né? Por fundos anteriores. Então isso aqui fica bem visível. O que está fazendo agora? Saindo dessa região, dando uma limpada no gráfico, abrindo espaço para ir buscar uma região lá dos R$21,00. Logo, esse ativo proporcionando correções no gráfico de 60 minutos ou no gráfico diário, que proporcione sinalizações de alta acima da região dos R$19,20 a R$19,00, fico muito interessado em abrir a operação na ponta compradora. Para quem está entrando comprando esse grande candle de alta, a relação risco-ganho é desfavorável. Já tinha comentado isso aqui até no radar do mercado. É desfavorável por conta da região dos R$21,00 com a zona de resistência. E, logicamente, você vai ter que exigir muito mais o preço desse ativo para cima. Mas é uma sinalização muito boa, porque o papel tinha gerado ali o final de uma tendência de alta, estava fraco para subir e reverteu essa fraqueza aqui em bastante força por parte dos compradores. Então, a partir desse momento, SLCE3 gera um cenário mais favorável para a gente planejar a operação de compra através de correções, seja no tempo ou no preço. E para quem está comprado, o stop, pelo menos para mim, colocaria no mínimo em 18,50 e pode ir evoluindo gradativamente a cada nova mínima ascendente se o mercado for jogando esse ativo cada vez mais para cima, gerando novas mínimas ascendentes no gráfico diário. Depois de SLCE3, vamos falar aqui de NBR3, que no pregão de hoje fechou bem, vindo para um fechamento bom e com alta aqui de 1,31%. Ativo que está numa bagunça aqui pelo gráfico diário, né? Vê isso aqui basicamente um ombro, cabeção, ombro invertido, mas foi lá para romper, não andou muito, aí faz outro fundo ascendente, ok, rompeu aqui tudo. Mas se olhar de maneira geral, a gente vê aqui, ó, a tendência de alta, né? Se avaliar a tendência de alta do papel, está mais fraca. Ela supera o topo anterior e não anda, não consegue evoluir. Então, dentro deste contexto, considerando ali o gráfico semanal que o movimento está mais fraco para cima, o que eu ficaria, inclusive com essa região aqui a ser uma região de desafio aqui, essa região de fundo anterior, ó, o desafio importante que ela vem respeitando há algumas semanas, que ela agora está acima, a região ali por volta dos 19,19 a 19,26. Então, o que eu ficaria mais interessado em fazer nesse ativo é o chamado pullback, né? Olhando para o gráfico de 60 minutos, é aguardar o chamado pullback. Retorno do preço, retorna, testa a região dos topos que foram rompidos, essa região aqui para trás, ou principalmente esses topos mais próximos, e proporciona seja um pivô de alta ou um fundo ascendente, aí sim ficaria mais interessado em compra. Para quem opera somente rompimento, terminou gerando um leilão jogando o ativo mais para baixo, mas de maneira geral, esse papel eu fico mais interessado em buscar entrada justamente acima dessa região aqui, ou seja, fundo ascendente ou pivô de alta acima desse patamar de R$19,23. É o que mais me interessaria em buscar entrada em cima de ENBR3, porque para mim ainda essa tendência, apesar do pregão de hoje ter perdido um pouco de força, né, e estava sendo um bom pregão, eu fico mais interessado em compra acima dessa região aqui e não buscar simplesmente o rompimento dos topos anteriores para compra. Só para atualizar aqui, Petro fechou em R$ 29,19, ou seja, o stop da operação vai ficar em R$ 29,09. VVR3 fechou na máxima do dia, puxaram aqui o papel no leilão de fechamento, isso é bom, fechou ainda em alta de 0,25%. Stop da operação vai ficar no 0 a 0. GNDI3 fechou nos R$ 59,00. Fechou aqui a R$ 59,00, então o stop da operação vai ficar aqui abaixo da mínima do pregão de hoje.
E BRAP 4, que está ainda dentro do leilão de fechamento, só dá uma olhada no leilão dela, está em R$ 34,82, está jogando um pouquinho para cima ainda, o leilão dela está jogando mais para a máxima do dia, que foi de R$ 34,86. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção, lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento, um grande abraço e até o próximo pregão.